Mais um exercício de geometria analítica. Voltamos aqui com a série do livro do Alfredo Steinbrück. Estamos no capítulo 3, na parte de produto de vetores. Esse exercício começa a desviar um pouco, ou divergir um pouco do cálculo da área do paralelogramo, mas usando o princípio do cálculo da área do paralelogramo para o cálculo da área de um triângulo. E aí eu vou explicar como que calcula a área do triângulo a partir do produto vetorial, né? Mas nesse caso aqui também ele pede para calcular uma coordenada, no caso x, sabendo que o ponto A, que tem coordenada x, 1 e 1, o ponto B, 1, menos 1 e 0, e C, 2, 1 e menos 1, eles são os vértices de um triângulo. E esse triângulo tem área de raiz de 29 sobre 2. Então aqui o primeiro ponto é como que eu relaciono o que a gente aprendeu antes com a área do paralelogramo para a área do triângulo. Então aqui vocês veem que eu desenhei os 3 pontos ABC, eles formam um triângulo, mas se eu continuasse a projeção por eventualmente um ponto D, aqui no virtual, né, que não faz parte do problema, eu teria um paralelogramo. E para calcular essa área S do paralelogramo, eu faria o produto vetorial, aqui no caso, o vetor BA e BC. BA vetorial BC me daria, e pegar o módulo desse vetor resultante, me daria a área do paralelogramo em vermelho aqui, S. A área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Porque eu posso cortar aqui, né? A diagonal vai ligar A e C, vai ter um triângulo aqui, e ora, a área aqui, eu não sei se é bem esse formato, se o triângulo é retângulo ou não, mas o importante é que vai valer metade da área do paralelogramo, porque se eu pegar dois triângulos desse que a gente tem interesse, eu vou conseguir construir um paralelogramo equivalente. Então, S sobre 2, o S a gente calcula como eu já resolvi no exercício 54 e 56, também já resolvi no 58, o módulo do produto vetorial. Então, o módulo do produto vetorial BA e BC aqui, no caso que eu indiquei, tem que dar raiz de 29, e a área do triângulo é raiz de 29 sobre 2, por isso que o S tem que ser raiz de 29, o dobro da área do triângulo. E eu já indiquei quem é o BA e o BC, né? O BA vai ser coordenadas do A menos coordenadas do B. Na verdade, aqui é o vetor AB e o vetor CB, nesse caso aqui. Mas não tem problema, né? Como eu já comentei, se a ordem do vetor muda, o produto vetorial tem um sinal oposto, mas em módulo ele ainda é o mesmo. Mesmo resolvendo antes, eu ainda fiz a anotação errada. Eu peguei o vetor aqui, nesse caso é o vetor AB e AC com essas coordenadas, porque eu peguei 1 menos x, então é coordenadas do B menos coordenadas do A. Peguei os 2 menos 1, então coordenadas do C menos coordenadas do B. Então tem que ser... Ah não, BC está correto, aqui que era para ser AB, perfeito? Coordenadas do B menos as coordenadas do A, certo? E tem aqui as coordenadas 1 menos x, menos 2 menos 1, 1, 2 menos 1. E eu tenho que fazer o produto vetorial desses dois vetores para encontrar o vetor que, tirando o módulo, tem que ter raiz de 29 como unidade de área, né? Então aqui eu volto e calculo o produto vetorial de BA e BC. Ou, no caso aqui, AB e BC. AB e BC, exatamente. E ainda assim vai dar certo, porque o AB e o BC são vetores que correspondem ao lado do paralelogramo completo. Né? Como eu já comentei, eu não posso pegar nesse caso aqui vai dar tudo certo, mas eu não posso pegar o AB e o AC, porque eles não são lados do paralelogramo. Aqui, no caso, é os lados do triângulo. Eu sempre tenho que pegar dois vetores que fazem o lado do paralelogramo completo. Como AB e BC fazem isso, eu não tenho problema fazer o cálculo desse jeito, ainda que eu tenha feito a anotação errada, perfeito? Matriz determinante, tem que colocar a primeira linha, os vetores canônicos I, J, K. Segunda linha, o primeiro vetor que eu indiquei à esquerda do produto vetorial, 1 menos x menos 2 e menos 1. Terceira linha, 1, 2, menos 1. Se tem dificuldade de fazer o determinante de uma matriz, repete duas colunas ou duas linhas embaixo, eu faço de cabeça, e aqui eu vi que deu 2i menos j, 2 vezes 1 menos x vezes k, 2k porque tem que inverter o sinal do menos 2k, 2i porque tem que inverter o sinal do menos 2i, e menos 1 menos x que fica mais 1 menos x na direção j. Opero i com j, k com k. Eu tenho 4
na direção I, menos x, porque eu tenho menos 1, mais 1, 0, menos x. Então, menos x no j. E aqui eu tenho 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes x, então menos 2x, mais o 2k. 2 mais 2, 4, menos 2x fica menos 2x. Esse é o vetor resultante. 4 menos x e 4 menos 2x. Eu preciso que o módulo desse vetor agora seja raiz de 29, certo? O módulo, lembrando, é raiz quadrada das 3 componentes ao quadrado. Isso tem que dar raiz de 29. Ora, se eu elevar o raiz de 29 ao quadrado, aí passa a ficar 29. E se eu elevar os termos à esquerda, o quadrado à esquerda, eu tiro a raiz. Então eu fico só com os quadrados das coordenadas. 4 ao quadrado, menos x ao quadrado, 4 menos 2x ao quadrado. Isso tem que ser igual a 29, porque quando eu tirar a raiz na esquerda e na direita, eu vou chegar no raiz de 29 de novo. Por que não é o raiz de 29 meios? Porque o raiz de 29 é a área do paralelogramo para dar uma área de triângulo de raiz de 29 sobre 2, que é o que o problema pediu. Perfeito? 4 ao quadrado, 16, menos x ao quadrado, tira o sinal. Aqui eu tenho a menos b ao quadrado, então eu tenho o quadrado do primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 4 vezes 2x, 8x, vezes 2, 16x, menos por conta da fórmula, menos 16x. Mais o quadrado do segundo. 2x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4x ao quadrado. Isso tem que ser ainda igual a 29. X ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. 16x está sozinho, então menos 16x está sozinho, então menos 16x. 16 mais 16, 32. Eu peguei o 29 da direita e trouxe para a esquerda com o sinal oposto, menos 29. 32 menos 29, 3. Então fica 5x ao quadrado menos 16x mais 3 igual a 0. Tem que encontrar as raízes desse polinômio de segunda ordem. Tem que aplicar Bhaskara. No caso aqui eu tenho a igual a 5, b igual a menos 16 e c igual a 3. Então eu tenho menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Menos 16 ao quadrado é 256, eu já fiz para vocês. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então, menos 60. Embaixo, 2 vezes A, 2 vezes o 5, vai dar 10. Então, fico com 16, mais ou menos 256 menos 60, 196, dividido por 10. 196 é um problema bom, é uma raiz, é um número bom, ele tem a raiz exata. A raiz de 196 é 14. Você pode fazer para confirmar. Então, fica com 16 mais ou menos 14 sobre 10. Uma solução, então, é quando eu pego mais 14, então 16 mais 14, 30, sobre 10, 3. A outra é quando eu pego menos 14, 16 menos 14, 2, dividido por 10. Eu posso simplificar por 2, em cima e embaixo, 1/5. Então, se o x for 3, ou o x for 1/5, esses 3 vértices, aqui dessa forma, vão ser os vértices de um triângulo que vai ter área raiz de 29 sobre 2. Então, eu preciso resolver o problema aqui de analítico até o final para eu poder encontrar uma coordenada, né? O tipo de exercício que a gente estava fazendo antes. Mas ainda assim, se eu aplicar os conceitos, eu consigo chegar na resposta, que inclusive são os 2 valores que o gabarito do livro indica. 3 e 1/5, ou 0,2. Perfeito? Chegamos ao fim desse exercício. Considere deixar o like se você gostou da resolução e dos passo a passos que foram apresentados. Se ficou alguma coisa que não ficou tão clara, considere estar deixando um comentário para eu responder assim que possível. E se você achar que ainda faz sentido, o like vai ajudar novamente para poder o YouTube e eu entender que essa resolução é pertinente e continuar essa série de resoluções faz sentido para estar trazendo por aqui. E eu te encontro no próximo exercício.